A gente está aqui no Facebook, ao vivo, no Facebook, iniciando nossa live. Doutor, por favor, se apresente. Daqui a pouco Então, vocês começam a entrar, né? Mas como ela vai ficar gravada, é importante que a gente já inicie normalmente. então, boa noite aos que chegarem. Meu nome é José Carlos, também conhecido como Júnior Silva. Eu sou advogado formado pela Universidade Federal de Sergipe e pós-graduando em Direito de Família pela Unifavane, que é uma universidade do Espírito Santo. Advogo e resido em Sergipe. Estou aqui à disposição para, diante das dificuldades da pandemia e da internet, tentar interagir com vocês. Tá certo. Olha só, já tem o pessoal entrando, né? E para quem não sabe, a live de hoje é sobre pensão alimentícia em tempos de pandemia. Que houve. Voltou. Pronto. Ótimo. Então, doutor, pode falar para as pessoas que estão assistindo, né? Dar continuidade. Eu fiz algumas perguntas, mas eu não consegui te ouvir. Uhum. Quais são as inovações, né, no direito de família agora no período de pandemia? Porque assim, todas as áreas surgiram. Eu continuo sem áudio, gente. Não, eu tô com áudio, não tô? Tá me ouvindo, doutor? Sim, sim. Normal. Ah! Em todas as áreas surgiram, né, alterações em algumas leis, mesmo que de forma temporária, enquanto durar a pandemia, e não seria diferente no direito de família. Uhum. Então, quais são assim os principais pontos, as principais inovações, as principais alterações que vão estar realmente influenciando na vida do cidadão comum, da pessoa que paga a pensão alimentícia, da que recebe? Então, a principal alteração que a gente vivenciou nesse período é a possibilidade, na verdade, a obrigação de que não haja prisão por dívida de pensão alimentícia até o dia 30 de outubro. Por que isso? Porque foi criada uma lei que surgiu de um debate jurisprudencial de que deveria ser contido a proliferação do coronavírus por diversos meios. E aí um desses foi que, ao invés das pessoas que sofrem processo de cumprimento de sentença com rito de prisão, ou seja, que não paga a pensão e corre o risco de ser preso, ele vai ser preso ainda, só que não mais como era antigamente, que era nos presídios como outros delitos, mas sim prisão no regime domiciliar. Então, aquele pai ou aquela mãe que tem a pensão que não pague e sofre o processo, ao invés de ir para a cadeia, ela agora, até dia 30 de outubro, se sair a sentença, a decisão do juiz, da juíza, ele vai cumprir dentro de casa. Não significa dizer que todo mundo está livre e não vou pagar, até porque o processo, como a gente comentou na outra live, não é algo extremamente rápido. Então, não contem com isso para não pagar. Mas quem tiver na iminência de vir uma decisão como essa, pode suspirar aliviado, porque, por mais que seja uma prisão em regime domiciliar, ou seja, em casa, é bem diferente de ser junto com outros que foram lá presos por outros motivos. Então, é um avanço importante e, de certa forma, também cria essa falsa sensação de que não se deve pagar, mas ela é totalmente falsa e incoerente. E não deve ser adotada como uma desculpa, eu sei que eu não vou ser preso até 30 de outubro, então eu não vou pagar. A situação não é assim, mas houve esse avanço, é bastante positivo nesse sentido do combate ao coronavírus, mas não podemos usar isso como desculpa para não pagar a nossa obrigação. Certo. E, embora assim não tenha a ver com o tema, né, mas de certa forma tem, porque inclui o direito de família, está dentro do direito de família,
A gente está falando sobre pensão alimentícia, né? Sobre as inovações da pensão dos casos de cobrança de pensão alimentícia, prisão, não prisão, né? Que, como o doutor acabou de colocar, a preferência é que a prisão seja domiciliar, não é isso? Mas aí surge também uma questão sobre a guarda, né? A guarda compartilhada. Como é que está acontecendo? Houve alguma alteração com relação a isso? Durante esse período de isolamento? Porque imagine, uma criança, ela fica 2 dias com o pai, 3 dias com a mãe, e agora? Né? Uhum. Surgiu essa dúvida agora, assim, eu fiquei me perguntando, como é que... A guarda é outro assunto também delicado, vai variar, justamente como você falou. Nesse caso que a senhora colocou, seria a guarda na modalidade alternada, que aí fica um pedaço da semana com o pai, um pedaço com a mãe. Não estou Isso conseguindo. gera... Voltou o áudio? O áudio está dando um bloqueiozinho e aí tá meio Agora estranho o ficou melhor? som. Hum, Ficou melhor agora? Olá. oi, Voltou ao normal agora? acho que sim. Tá me ouvindo? Sim, perfeito. Pronto, ótimo então. Pode falar, doutor. Sobre a guarda, assim como tudo que aconteceu no início da pandemia, tudo ficou incerto e ainda muita coisa está sendo decidida. Então, a questão da guarda é que, na modalidade que a senhora falou, que é alternada, ficava um pedaço com o pai e outro pedaço da semana com a mãe, e geralmente esses guardas alternadas são feitos com base na rotina da criança, para que não a prejudique. O direito principal da guarda também é da criança ser bem cuidada e que ela esteja com quem pode dar melhores condições. Dito isso, muitos pais se usaram do período para tentar afastar o outro genitor. Então, proibia e ocasionava essa dificuldade. Mas já houve o CNJ se posicionando, se não me falha a memória, dizendo que a pandemia não é motivo para afastar da convivência o pai do seu filho e vice-versa. Eu desconheço se há alguma lei específica sobre o tema. A própria Lei 14.010, se não me falha a memória, discorreu um pouco sobre alterações do regime jurídico do direito de família, mas não tocou sobre o assunto. Mas há, de fato, uma recomendação de que só a pandemia não é motivo de impedir o contato da criança com seus pais. É claro que tem que se olhar o caso concreto. Se a criança é uma criança extremamente asmática e o pai está na linha de frente, por exemplo, é claro que o melhor para a criança vai ser essa falta de contato. Então, vai muito também do bom senso e sempre colocando a criança como fator principal. O que é melhor para a criança? O que é que vai fazer com que ela seja protegida e que ela se desenvolva da melhor forma? Vai muito também de bom senso nesse momento. Porque assim, a gente observa o seguinte: imagine, existe a situação de isolamento social, né? A recomendação, hoje as pessoas já estão mais soltas, mas eu digo logo no início, né? Que estava todo mundo apavorado, com medo de morrer, estava todo mundo apavorado. Então, eu particularmente sou mãe de 2 meninas, né? E eu não permitia de forma alguma a presença de qualquer pessoa dentro da minha casa, né? Eu fiquei um tempo realmente, eu vou dizer, um pouco abalada psicologicamente por conta da pandemia e restringi muito, né, a entrada de pessoas na minha casa. As pessoas disseram: "Você está louca". Mas é isso. Eu acredito que o que eu passei, muitas mulheres passaram, né? Deixar, permitir ou não permitir levar criança, porque assim, a gente não sabe qual o grau de exposição que a outra pessoa está tendo com o trabalho, né? Com outras pessoas que aquela pessoa também convive. E a gente sabe, um vírus invisível, então não tem como você ter esse controle, né? Não tem como colocar uma maquinazinha na frente da pessoa para detectar se o vírus está ali ou não.
Por isso dessa pergunta, né? Porque muitas vezes a mãe está apenas preocupada, não está querendo tirar o direito do pai de ver, mas a mãe está preocupada com a segurança dela, a mãe está preocupada com a segurança das crianças, até porque não tem noção do que o pai, como é que eu vou dizer, do convívio que ele tenha fora. E aí isso pode gerar um conflito, né, entre os dois e a criança que deveria ser protegida, que deve ser amparada por ambos, acaba sofrendo desse mal aí. Então é isso. Vai depender também muito da realidade, é claro, né? Porque o que acontece? Também há o direito da criança em ter um contato com ambos os pais. E aí não há como ter soluções absolutas, porque justamente como você falou, não há como precisar, não há como identificar necessariamente. E até a própria questão da área da saúde ainda é um campo aberto. Ninguém sabe, está por vir os efeitos futuros dessa pandemia que a gente ainda está vivendo, por mais que afrouxada. Então, até por isso, eu acredito que não houve nenhuma delimitação mais fechada, como aconteceu na questão da prisão por conta da pensão alimentícia. Então, vai depender dessa realidade. E se o pai ou a mãe não estiver tendo convívio, ele pode também tentar mediar essa situação. E eu acho que o principal tem que ser tomado, e a Constituição deixa claro que é o melhor interesse. É claro que ninguém pensou que ia haver uma pandemia como essa, nessa proporção, só que o direito já tem mecanismos para se adequar à realidade, e um deles nesse caso concreto, sempre tentar olhar qual é o melhor interesse e como é melhor para a saúde dessa criança nesse período. É muito delicado, por isso até que a gente não pode, tem que ter muito cuidado, principalmente na questão de guarda. É isso. Uma coisa que é extremamente importante, que as pessoas precisam entender, é que as relações acabam, mas os filhos ficam. E eles ficam enquanto você estiver vivo, né? E seu filho também estiver vivo, eles estão ali. E você, de uma forma ou de outra, vai precisar conviver com o genitor ou com a genitora. Então, é importante prevalecer sempre o bom senso em ambas as partes, na verdade, porque o que acontece? Muitas vezes, as pessoas interrompem o relacionamento de forma, né, conturbada e levam aquilo para as questões da criança. Então, é muito triste a gente presenciar esse tipo de situação, porque a criança deve ser sempre protegida. A proteção da criança deve vir sempre em primeiro lugar. Né? O interesse da criança, a proteção da criança. Então, observe, muitas vezes o genitor entende como birra, não sei, mas, na verdade, o que a mãe quer é proteger o filho. É isso que toda mãe sempre busca, né? Proteger seus filhos. Claro que existem algumas situações diversas, né, que não explicitam isso que eu estou falando, mas na grande maioria dos casos, a mãe busca proteger sua cria, seus filhos, não é verdade? Então, o que eu acabei de mencionar, né, que eu, enquanto mãe, mesmo conhecedora das leis, mesmo sendo uma advogada, né, confesso que no início da pandemia proibi a entrada de toda e qualquer pessoa na minha casa. E eu deixei isso claro para os pais de minhas filhas, porque eu realmente não tinha segurança, né, com essa exposição, porque foi uma notícia avassaladora. O coronavírus entrou no Brasil e começou a matar diversas pessoas. Né? Então, eu acredito que isso mexeu no psicológico de muita gente. É muito complicado para uma mãe que está ali com o seu bebê, né, indefeso. E aí, inclusive,
foi questionado assim, mas a criança, ela reage de forma diferente, né? Algumas pessoas, no início, disseram que criança não morreria de Covid. Lembra, doutor? Sim. Né? E aí, então, se a criança não vai morrer, a criança pode vir para cá. Mas aí tem também a segurança da mãe, tem a segurança, né, das pessoas que residem com ela, que pode existir alguém de grupo de risco. Então, todas essas questões são questões minuciosas e que, claro, devem ser analisadas caso a caso. Né? Não é uma coisa assim que você deva generalizar, mas cada situação é uma situação. E é importante, como a gente vem dizendo, né? É super importante que prevaleça o bom senso, né? Entender, pelo que eu estou entendendo aqui, acho que tem um casal, um ex-casal que está aqui meio que debatendo uma situação, acho desagradável isso, porque assim, a gente está fazendo uma live para informar as pessoas, se que não é lugar para, né, discussão sobre pensão alimentícia, sobre a questão da guarda compartilhada. Gostaria de pedir ao casal, a ex-casal, né, que procurem seus respectivos advogados para discutir as questões pertinentes com eles. Né? Espero não estar sendo indelicada, mas estamos numa live ao vivo, né, onde tem outras pessoas que querem tirar dúvidas sobre o direito de família. E eu acho que não cabe esse tipo de situação aqui. Doutor, continue. Fale um pouco mais sobre a questão da pensão alimentícia. Só dando feedback, eu não consigo ver os comentários nesse formato. E aí, se tiver algum comentário útil, relevante, para a gente conseguir esclarecer, eu pediria que a senhora me passasse. Ainda pegando um gancho um pouco do que a senhora comentou sobre a questão da guarda e sobre a questão desse relacionamento, é importante entender o quê? Sem generalizações, sem cair em mitos, é fato que o casal, enquanto está unido, há dificuldades, há problemas, há discussões enquanto está casado, enquanto está juntado, seja como for. É uma realidade da nossa sociedade, da nossa cultura. E essa realidade se acentua, ou seja, fica pior na maioria das vezes, quando se separa. É fato. Mas não há, como a senhora mesmo falou, se separar de pai do filho, da mãe do filho. Não há essa realidade. E aí o direito vem sempre tentando olhar para a criança. Então, entender que, por mais que a gente esteja passando por esse período, as crianças vão continuar existindo. Se há uma sentença de pensão alimentícia, a sentença vai continuar. Não posso tentar, eu estou sem ter dinheiro agora, vou parar de pagar. Vai ter resultados, vai ter repercussão. Então, é agir com calma, buscar entender o direito. Eu acho que essa live é importante também por isso. Porque, às vezes, no atendimento com o seu advogado ou defensor e defensora, talvez há o esquecimento de alguma coisa. E, às vezes, nessa live, com esse assunto, pode despertar, olha, eu não lembrei de perguntar disso, olha, isso se cabe para mim. Então, usar esses espaços que a internet nos possibilita para que melhore nossa situação e nossa realidade. E aí, o direito de família sempre olha focado, é claro, porque a Constituição, que é quem manda, é como se fosse a receita de bolo da sociedade, diz que quem tem a principal direito, quem é o mais vulnerável, quem tem mais atenção é a criança. Porque, como é óbvio, a olhos vistos, ela é mais vulnerável, ela é mais fraca. Ela, por mais que o pai pare de trabalhar, ela não vai conseguir trabalhar. Ou não deveria, se assim o for. Então, acho importante deixar bem claro, porque é o que eu mais vejo. Eu fiz muitos atendimentos de direito de família. Meus estágios foram todos em uma vara de família, em Aracaju, que é a capital do Sergipe. Na verdade, Grande Aracaju. E sempre tem algo em comum, que é isso. É não entender que sempre vai continuar sendo pai, sempre vai continuar sendo mãe. E se há essa boa fé que o direito chama, ou seja, trazendo mais para o popular essa boa vontade, tem como ir resolvendo a questão da pensão. Seja na pandemia, seja no desemprego, seja no fim do relacionamento. Então, o direito está aí para nos ajudar, não para nos prejudicar.
Mas nessa relação, quem deve sair ganhando sempre é o filho ou a filha de vocês, se vocês estão passando por essa situação. E aí a outra pergunta eu acabei esquecendo, doutora. Oi? A outra pergunta da senhora eu acabei esquecendo, me empolguei. Outra pergunta. Eu não sei se a gente deveria fazer as mesmas que já fizemos lá no. Não sei se as pessoas que estão aqui são as mesmas, mas eu acho importante a gente fazer novamente, até porque lá ficava travando o tempo inteiro, Sim. né? Então vamos falar sobre o bloqueio, né? O bloqueio judicial, a questão do auxílio emergencial, que pode ser utilizado, né, para o pagamento de pensão alimentícia. Fique à Então, vontade. sobre o auxílio emergencial, e sim, muito é falado. Eu acho que todo dia no Jornal Nacional tem alguma novidade e muito se é dito. E é importante entender que o auxílio emergencial foi criado a partir de uma lei, pelo procedimento como foi muito divulgado. A grande questão e o debate é que há duas formas de ver essa situação. Quando o pai para de pagar, são dois caminhos de cobrar. Um que a gente chama por penhora e o outro a gente diz que é por prisão. O de prisão a gente comentou um pouco no início, que é nos últimos 3 meses, se você não pagou, a mãe vai lá, cobra, que o nome técnico é cumprimento de sentença, e aí o pai, se não pagar dentro do processo, vai preso. A gente comentou no início. Outra forma de cobrar é por penhora. Quando acontece isso? Se passou mais de 3 prestações, ou seja, a pessoa não pagou esse ano, então, além dos últimos 3 meses, ou seja, os meses do início que estão para trás, então vai ter os 3 meses, o que tiver para trás é a penhora. Aí isso pode ser cobrado o salário da pessoa, pode ser cobrado o auxílio emergencial. E a grande discussão que é colocada é porque o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, que é como se fosse um órgão orientador dos juízes, para ficar claro, disse que a auxílio emergencial é uma renda alimentar. O que seria isso? Que é destinado para a pessoa subsistir, se manter. E por conta disso, ela é impenhorável. E aí ela usa uns artigos que bota ela nessa classificação. O que significa isso? Para o CNJ? Que ela está defendida. Então você não pode usar aquele auxílio para o CNJ como forma de cobrar uma dívida sua ou uma dívida de pensão. Para o CNJ. A grande questão é que o Código de Processo Civil, que é uma lei maior, ou seja, mais forte, para ficar mais claro, diz que, de fato, há verbas que são impenhoráveis, ou seja, que não pode pegar numa dívida. Mas a pensão alimentícia não entra nisso, inclusive seguindo o mesmo artigo que o CNJ falou. Ou seja, pode sim cobrar, só que no limite de 50%. E aí vocês podem estar se perguntando, se talvez comentando aqui. E aí o meu caso, o que vai ser? Não tem como dar uma resposta absoluta. A única resposta certa é que há uma orientação para não cobrar, mas há a lei, que é maior do que o CNJ, em teoria, que diz que há sim que essa possibilidade de cobrar. Então vai depender muito de como o juiz ou a juíza vai se colocar, inclusive o Ministério Público, que também se manifesta dentro dessas ações. Então sempre é importante agir com boa fé e não se usar como isso, então meu auxílio aqui está guardado, eu vou já tirar logo assim que sair, vou estar protegido e não vou pagar a pensão. Não funciona Uma, assim. Porque tem pais que dizem, não, eu vou, assim que cair o dinheiro, eu vou sacar o dinheiro e não vou mais pagar ninguém porque já está comigo. Mas aí a pessoa esquece que há outros pagamentos do auxílio, as outras prestações que podem ser penhoradas. Então, o principal é agir com boa fé. E se não tiver condições de pagar, como a gente falou em outra live ainda nessa noite, é tentar conversar com a mãe da criança pelo WhatsApp, pode ser um meio de prova, para que mostre, se for cobrado na justiça, que a pessoa estava de boa fé, ou seja, estava agindo certo, explicando a situação e não tentando esconder o pagamento ou coisa do tipo. Então é muito importante essa ação de boa fé. Então, porque assim, tem muitos pais que não vinham pagando a pensão alimentícia e por alegando, né, estar desempregado. E muitas vezes a mãe acabava sendo, como é que eu vou dizer, Sobrecarregada? compreensível, né, nesse sentido, e Ah, permitindo que
o filho ficasse um determinado período sem receber a pensão alimentícia. Mas a partir do momento que ele passa a receber o auxílio emergencial, eu acho importante, né, que esse valor seja, de fato, destinado também para a alimentação do filho, tendo em vista que o auxílio emergencial é um benefício alimentar, não é isso? E o filho deve se beneficiar, sim, desse benefício também. Concordo totalmente, também sou dessa teoria. Né? É... Vamos lá. Sobre as determinações judiciais, sobre ser preso, né? A gente já falou, eu não sei se nessa live já, né? Nessa já. Já, pronto. Então, a preferência realmente é que a prisão seja Regime domiciliar. até 30 de outubro, hoje, né? Até o quê? Até 30 de outubro, as prisões que forem colocadas por conta de pensão vão ser domiciliar, porque é uma lei tratando sobre isso. Ou seja, se tiver decisão dizendo que a pessoa vai presa, essa decisão for antes do dia 30 de outubro, essa prisão vai ser em regime domiciliar. Se até lá não tiver outra lei, outra alteração legislativa, volta a ser preso normal nos presídios. Então, até hoje, a lei está colocada até 30 de outubro. Se tiver a prisão, vai ser domiciliar, mas isso pode mudar. Depende muito de como vai avançar a pandemia. Uma pergunta interessante sobre isso. Um cidadão tem um mandado de prisão por não cumprimento de pensão alimentícia, pagamento da pensão alimentícia. Foi citado para pagar, para provar que, né? Para provar que não tinha condição de pagar, ou para justificar, ou para provar que pagou. E não fez. Existe um mandado de prisão há mais ou menos um ano, e que não foi cumprido ainda. Diante dessa situação, vamos supor que a justiça vai cumprir todos os mandatos, manda tudo lá, né, para a delegacia para eles cumprirem, e não verifica que ali trata-se de pensão alimentícia. Esse cidadão, ele sendo preso, ele pode alegar simplesmente o fato de, é pensão alimentícia e eu não devo ser preso por isso. A minha prisão Então, deve ser domiciliar. de maneira geral, até o dia 30 de outubro, sim, porque realmente acontece de haver o mandado de prisão e a pessoa não achar o endereço ou algo do tipo. E aí, por exemplo, você pode ter restrição no seu CPF, na sua carteira de motorista. E aí, se você passar em alguma blitz, mesmo em rodoviária ou a Polícia Federal, eles identificam, olha, tem um mandado de prisão para essa pessoa, ela vai ser presa. Agora, é como você falou, a pessoa que foi presa tem que alegar isso no processo através do seu advogado ou advogada. Não é o policial, não é o oficial de justiça que vai mudar no meio do caminho porque saiu uma lei lá em cima. Então, é a importância de ter uma defesa qualificada para que saiba que até o dia 30 de outubro há essa lei de que a pessoa tem que ser feita a prisão em regime domiciliar. Porque é como você mesmo colocou. Nesse caso específico, está há mais de um ano. Ninguém há um ano atrás ia adivinhar que ia ser criada uma lei e necessariamente em relação a isso. Mas é claro que pode ter juízes que entendam divergente pela questão da lei no tempo, e aí é um debate mais complexo. Mas, de maneiras gerais, por haver essa lei de tal forma tão clara, que diz que não, as prisões por conta de pensão alimentícia devem ser cumpridas em regime domiciliar, ele de fato tem esse direito. Mas aí são vários elementos que vão confluir nessa situação específica. Vai depender do caso concreto, é claro, mas de maneira geral, sim. Ele vai ser preso em regime domiciliar. Tá certo. E deixa eu fazer uma pergunta. No seu estado, a defensoria está trabalhando, está atendendo, né? No meu. Porque de forma presencial, porque aqui está de forma remota, acho que o pessoal está meio sem saber como,
como ter acesso, né, a esses serviços. E tem muitas mães aí que estão sem receber a pensão alimentícia, não tem condição de pagar um advogado, de procurar um advogado para, né, ver o direito do filho garantido. E eu gostaria de saber como é que está acontecendo aí no estado de Sergipe. Então, em Sergipe não está acontecendo o atendimento presencial ainda, mas vai variar também muito de qual a cidade a pessoa está. Por mais que a gente seja um estado bem pequeno, a realidade vai alterando. Então, tipo, são, digo em geral, 3 formas de acessar a justiça de forma gratuita. No caso da pensão, seria a DPE, Defensoria Pública Estadual. E aí, em Sergipe, ela disponibilizou alguns contatos telefônicos que, através desses contatos, estão sendo dado entrada nas ações. E aí vai depender muito de onde essa pessoa está. O outro caminho seria a DPU, que é a Defensoria Pública da União. Ela não vai atuar no processo de pensão e de cobrança, mas se a pessoa tem algum problema com auxílio emergencial, a gente comentou nessa live, vai entrar em contato com a DPU pela internet mesmo, ou por ligação, acho que pela auxílio emergencial pela internet. Você fala, a DPU é mais fácil, manda documentação, eles dão entrada. E o terceiro caminho é se é uma cidade pequena que não tem defensoria, há os advogados chamados advogados dativos. O que são isso? São advogados normais, como eu e a senhora, que se inscreveu naquela lista e quem vai pagar o honorário desse advogado vai ser o Estado depois. E aí é importante ligar para o tribunal próprio, tipo aqui tem um número fixo que é do Tribunal de Sergipe, que eles vão fazendo esse diálogo. Então, varia muito de cidade para cidade, mas, de maneira geral, a Defensoria Pública Estadual e Pública da União estão atuando remotamente e as varas que atuam com advogados dativos vai depender do juiz daquele lugar que é como organiza. Então, há um impacto muito grande na advocacia dativa, porque muitos magistrados não estão fazendo essa conexão da população com os advogados que são colocados à disposição justamente para isso. Então, a gente está passando por um período muito sensível que a justiça está conseguindo avançar e acompanhar em algumas questões, como a audiência online, e o próprio processo virtual ajuda muito isso, mas a dificuldade aqui em Sergipe também acontece quanto a essa cobrança. Eu acho que deve ser similar com a Bahia. Verdade, o processo judicial ele veio realmente, né, para ajudar muito, tanto no trabalho do advogado quanto no trabalho dos magistrados. E a gente consegue trabalhar de forma tranquila, independente da questão da pandemia. Nossos trabalhos, houve um momento onde parou tudo, né? Mas agora estão sendo retomados de forma bem tranquila. E ficam algumas pessoas realmente que dependem da advocacia pública, né? Que estão sendo prejudicadas por conta de não ter acesso, né, durante esse momento, que eu acho essencial, sabe? Porque são justamente essas pessoas que mais precisam, né? Que mais precisam e estão sendo privadas desse serviço. E desse direito também, né? Oi? E desse direito também. Exatamente. Do direito ao qual eles têm. Não, do serviço ao qual eles têm direito. Justamente, é o direito ao acesso à justiça. Então, se a vara, o juiz coloca advogados dativos, a gente chama, não é simplesmente pela boa vontade dele, é uma obrigação que o Estado tem, de onde não colocar a defensoria, tem que fazer esse procedimento pelos dativos. Porque o cidadão, pela Constituição, tem o direito ao acesso à justiça. Então, também há infelizmente, a teoria que a Constituição coloca, o acesso integral, por mais que a justiça continue, ainda há uma dificuldade muito grande da pessoa que realmente precisa, a mais pobre, a mais vulnerável, ter contato com esse advogado. Não sei como está a Bahia em relação à defensoria, mas, tipo, mesmo Sergipe, é o menor estado, não tem um efetivo de defensores e defensoras, ou seja, quantidade de defensoria para atender todo o estado.
Há muitas cidades que não têm essa demanda abarcada. Eu, por exemplo, moro em Lagarto, que é uma cidade, para o nível de Sergipe, grande, é uma das 5 maiores do interior daqui, e mesmo assim não tem quantidade de defensores que atuem. Então há também essa parte da advocacia dativa para complementar. É difícil, mas tal, são becos sem saídas, né? A gente, quanto advogado, às vezes também fica atado quanto a isso, porque não depende só da gente, não depende só do juiz, é todo um contexto. Verdade. A gente tem meia hora de live lá no Instagram e 35 minutos aqui, então já, né, passamos de uma hora de live somando, que eu vou acabar salvando as duas. E eu gostaria de saber se tem assim alguma coisa que a gente não abordou, que o senhor acha interessante que as pessoas tomem conhecimento, principalmente nesse período de pandemia, relacionado ao direito de família. Então, eu acho que o importante, a orientação geral é não agir de cabeça quente. Não é pode parecer que não é um conselho jurídico, mas é. É entender a situação que a gente está passando, entender a realidade, entender que pensão, se for pela justiça, ou seja, se há uma sentença, não é porque eu estou com dificuldade enquanto pai que eu vou deixar de pagar. Você tem que ir tentar acessar a justiça, ou seja, tentar ir atrás da defensoria ou do seu próprio advogado antes do mal acontecer. Ou seja, eu estou vendo que eu não vou ter condições, então vou tentar falar com o meu advogado para tentar dialogar com a outra parte. Vou falar com a própria mãe da criança também, ou vice-versa. Tentar fazer com que haja uma formalidade mínima e uma educação também. Porque caso futuramente seja processado, vai mostrar que estava agindo de boa fé. Então, o direito está tentando se adaptar à nova realidade, apesar do direito de família ser muito aberto e conseguir se encaixar. O sistema judiciário também está tentando se adaptar com a videoconferência, mas é muito importante o bom senso nessa hora, de que entender que crianças que necessitam de pensão alimentícia, ou até ex-companheiros, ex-esposos, ex-maridos que recebam essa pensão, vão continuar necessitando. Então, tentar agir com bom senso, de forma tranquila, para que isso não cause prejuízos. Porque a gente tem essa lei que até dia 30 não vai ser preso em regime comum, né, fechado, mas essa lei vai passar, a pandemia vai passar e a obrigação alimentar vai continuar. Então, que entenda que tudo vai passar, mas agir com calma é o essencial nesse momento. É verdade. E outra coisa importante, né, que eu coloquei há pouco tempo atrás, e que o senhor também está mencionando, é que as pessoas precisam entender que a partir do momento que existe um filho, né, essa relação vai se eternizar enquanto aquele filho existir. Então, a gente espera que o filho viva muitos anos, né? Amém. Então, e aí a relação tem que conviver, as pessoas precisam entender que elas precisam conviver em harmonia, né? Que brigas não trazem equilíbrio nem para o filho, nem para o ex-casal, que é importante, né? É extremamente importante procurar se harmonizar e se entender que não conseguem entrar num diálogo plausível, um diálogo harmonioso, que não coloquem a criança, né, no meio desse debate e entre em contato com os respectivos advogados para que eles possam resolver a situação de forma equilibrada. E, afinal de contas, nossa profissão é um de nossos dons, né, doutor? É Uhum. justamente esse de apaziguar, né, mediar, conciliar. Uhum. Porque o advogado, ele também tem essa função social. As pessoas acham que o advogado só deve representar as partes durante o processo, né? Lá no fórum, na justiça, e isso não é verdade. Nosso papel
antes de tudo, é o de conciliar, o de mediar. E, de repente, algumas situações podem ser resolvidas apenas no escritório de advocacia, sem a necessidade da via judicial. Até porque hoje o advogado ele tem essa autonomia, né, de fazer acordos, tanto alimentar quanto de guarda, não é isso? E pedir a homologação na via judicial, que é o acordo extrajudicial, que é um acordo documentado, que serve como se fosse uma ata mesmo do juiz, não é verdade? É o mesmo valor. Exatamente. Então é importante, né, caso o casal não consiga entrar em consenso, em harmonia, procurem o bem do filho, né, e entrem em contato com seus advogados para que eles de cabeça fria possam resolver a situação. Que a prioridade deve ser sempre a criança, sempre. Nunca o eu, nunca o eu. A partir do momento que a gente tem um filho, a nossa principal prioridade deve ser o filho. Eu, particularmente, já disse, tem algumas situações, a gente deixa até o orgulho de lado, né? E tem que deixar o orgulho de lado para tentar buscar sempre o melhor para nossos filhos. Então é isso. É importante, acho extremamente importante o trabalho do advogado enquanto conciliador, enquanto mediador. Evita várias questões judiciais, né? Evita o bate-boca na via judicial, até porque a gente está enfrentando um problema, como eu mencionei há pouco, a dificuldade do acesso à justiça, né? Que a defensoria está difícil de conseguir, as próprias audiências, por serem várias, acabam demorando de acontecer. Eu já resolvi vários casos de pensão alimentícia, o rapaz atrasou a pensão alimentícia e era para entrar com a execução, mas aí a gente chama, negocia, formaliza e pede homologação, sem a necessidade de entrar com a ação de execução, sem a necessidade dele correr o risco de ser preso, né? Então, antes de entrar com a ação judicial, a gente pode resolver dentro do escritório, com conversa, né? Porque tudo tem uma conversa, como dizem, né? Tudo tem uma conversa. Então, se a pessoa entende que precisa resolver aquela situação pendente na vida dela, ela tem que resolver. Seja em casa, seja no escritório do advogado, ou seja na via judicial, de fato. Então, o que a gente puder fazer para evitar, né, para quebrar caminhos e para diminuir as dores de cabeça, a gente tem que tentar fazer. Concordo totalmente. Mais alguma coisa? Acho que já vai fazer uma hora já de novo aqui. Agir com bom senso e dialogar. Oi? Outra coisa, só e me veio à mente, é tipo, cuidado também com esses acordos. Por isso que é importante um advogado, porque o advogado, porque ele vai poder orientar. Então, se a mãe da criança perdoar a dívida e deixar isso bem claro, não estou perdoando, então ela não vai poder cobrar depois. Então, ela pode deixar de cobrar e dizer, não, então paga depois, mas não perdoe formalmente, necessariamente falando, né? Cuidado também com as palavras. E aí a importância do advogado é porque ele vai orientar a consequência das suas atitudes, da sua conversa, e vai tornar uma coisa que é pesada sentimentalmente e formalmente falando, de uma forma mais leve. Então, como a doutora está falando, eu já consegui resolver problemas, às vezes, com uma ligação. E às vezes era só uma falta de comunicação entre os dois que foi resolvida. Por isso que é tão importante nós, enquanto advogados, dentro do direito de família, porque é o primeiro acesso e o primeiro contato com a justiça que as partes vão ter. É verdade. Nós somos os intermediários, né? Entre o cidadão comum e a justiça. O papel do advogado é justamente fazer essa ponte. E hoje, como eu acabei de mencionar, hoje o papel da gente cresce um pouco mais,
porque em algumas situações a gente consegue resolver sem haver a necessidade de entrar na via judicial de fato, mas de forma que beneficie ambas as partes, né? Inclusive, assim, divórcios consensuais, a gente consegue fazer muito no escritório, e aí faz o processo só para pedir a homologação, isso também é muito bom. Que é um trabalho que o cartório também faz, né? Se não tiver criança, faz o cartório. Isso. E aí é isso. Gratidão pela live, foi Eu que maravilhoso. agradeço o convite. Embora, né, a gente tenha enfrentado alguns problemas com a internet, mas foi muito boa. Muito obrigada pela presença. Eu que Vamos marcar. agradeço. Um abraço a todo mundo. Beijão. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, gente. Obrigada pela presença. Envie o vídeo para os amigos. Mande para todo mundo no Facebook, Instagram, viu? Beijão.